Olá, viajeros! No vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho como funciona o câmbio no Chile, especialmente em São Pedro de Atacama, e vou te dizer como evitar perrengue de grana fora do Brasil na sua próxima viagem. Eu sou a Esté, consultora de vendas da Fui Gostei Trips, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente compartilha conteúdos incríveis sobre o deserto de Atacama, Salar do Uyuni, Santiago, Cusco, Machu Picchu e muito mais. Roda a vinheta! Qual moeda levar para o Chile? A moeda oficial no Chile é o peso chileno, abreviado como CLP. As células mais comuns que você vai ver por lá é a de 1.000, 5.000, 10.000 e 20.000 pesos. E a quantidade de zeros pode confundir você aí, né, na hora de fazer uma conversão rápida. Então, fique ligado quanto a isso. A melhor opção para trocar dinheiro é você levar reais aqui do Brasil e trocar diretamente lá nas casas de câmbio no Chile. Mas, Esté, compensa mais levar dólares ou reais? A não ser que você já tenha os seus dólares em casa, não é recomendado, porque fazer o câmbio do câmbio do câmbio, você vai acabar perdendo valor entre essas transações. Então, realmente, o real ele é muito bem aceito lá e as cotações são excelentes. Não compre pesos chilenos no Brasil, porque as taxas costumam ser bem desfavoráveis. Mas se quiser, compre pouca quantidade para que você possa pelo menos chegar até lá, né, para pagar um táxi, comprar uma água, né, enfim, para uma emergência. Mas realmente, todo o montante é mais fácil você levar reais e acabar trocando todo esse montante lá mesmo, tá bom? Deixe o montante principal para ser trocado diretamente lá em Santiago. Agora uma dica extra. Se você for fazer o pagamento da sua hospedagem em um cartão internacional, pagando em dólar ou real, você pode ter a isenção do imposto IVA de 19%. Mas atenção! Essa isenção não se aplica se você for fazer o pagamento em pesos chilenos. Nossa dica é fazer a pergunta diretamente na hospedagem quando você for fazer a sua reserva. Onde trocar o dinheiro? Como já falamos, no Brasil, evite trocar, né, fazer essa transação no Brasil, porque as taxas e conversões não são favoráveis. Um dos melhores lugares são as casas de câmbio em Santiago. Lá você vai encontrar as melhores taxas, principalmente nas casas de câmbio do centro. Então, se você vai passar por Santiago antes de ir para o deserto do Atacama, já aproveite e faça seu câmbio lá. Mas, se por um acaso a sua passagem por Santiago é apenas uma conexão, você não precisa fazer isso, porque não vale a pena sair do aeroporto apenas para fazer o câmbio. Já no aeroporto, o câmbio não é muito favorável, não são dos melhores. Então, se você quiser apenas trocar uma parte do dinheiro para que você tenha um pouco, né, no começo da sua viagem, é recomendado, mas deixe os montantes para as casas de câmbio. Assim, várias casas de câmbio em São Pedro de Atacama. A grande maioria delas fica na rua Toconal, que é uma das transversais da rua Caracoles, lá no centrinho mesmo. E todas elas são de confiança. Uma dica extra, que eu sempre gosto de falar para o pessoal, é que os câmbios sempre são muito semelhantes. Mas quanto mais alto o valor, significa que mais você vai conseguir cotações melhores. Então você pode ir perguntar em uma, duas, três, e aí depois acabar decidindo em qual delas trocar. O câmbio é menos vantajoso que Santiago, mas mesmo assim, deixar para trocar em São Pedro de Atacama é melhor do que no aeroporto ou no Brasil. Recomendação: leve uma parte em espécie, em reais, para trocar e pegar em pesos chilenos, mas leve também cartões internacionais. Ou em São Pedro de Atacama é muito bem aceito o Wise e o Nomad, basicamente em todos os lugares hoje em dia eles já estão aceitando. Aproveitando então que já estamos falando de uma parte importante da sua viagem, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nada. E se quiser uma ajudinha na hora de planejar seus gastos ou entender melhor como fazer o câmbio, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela e chama a gente no WhatsApp para a gente te ajudar. Cartão de crédito e débito pode ser usado? Sim, mas atenção às taxas, pois precisa levar em consideração o IOF de 3,5% e a variação cambial. Dá para sacar dinheiro em São Pedro de Atacama? Dá sim. Há alguns caixas eletrônicos no centro do povoado para que você possa fazer essa transação. É uma boa opção para quem não quer ficar carregando aí, né, todo o seu montante de dinheiro durante a sua viagem. Mas também estejam atentos aí, né, à taxa de saque. Geralmente é cobrado algo em torno ali de 5 a 8 mil pesos chilenos
a cada transação, a cada saque de 400 mil pesos chilenos. E o caixa eletrônico do Banco do Estado, que fica do lado da pracinha, é o que tem a menor taxa. Mas nem todos os lugares de São Pedro de Atacama aceitam cartão. Por exemplo, a maioria dos parques não aceita, então você vai precisar do dinheiro em espécie para isso. Antes de comprar os seus souvenirs, pergunte se eles aceitam cartão. A maioria das lojinhas de artesanato, porque os valores são menores, acaba não aceitando. Mas sim, né, se você procurar, vai existir algumas que também aceitam o cartão. E também tem alguns restaurantes mais simples que acabam não aceitando o cartão por causa das taxas. Então é sempre bom perguntar antes. A gente percebe que aos poucos esse cenário vai mudando, né? E realmente já em quase todos os lugares lá do centro, né, já está aceitando o cartão. Então, acredito aí que para os próximos anos já não vai ter nenhum tipo de lojista que não aceite o cartão por lá. Quanto levar e como se organizar? Bom, os custos vão variar aí conforme o estilo de viagem, pois isso envolve então, né, a alimentação, os passeios, os transportes. E a dica é sempre levar um pouco mais do que a gente está planejando para que a gente não passe por apertos. E a combinação ideal então é você levar, né, dinheiro em espécie e também algumas opções como os cartões, né, de multimoedas, para que você não passe por perrengue. E assim, se precisar para qualquer emergência, você tem uma outra opção. O Nubank também é um cartão muito aceito. Eu mesma, né, sempre que vou para lá, uso o meu Nubank para basicamente tudo. E também já fiz um saque no caixa eletrônico do Nubank na opção de cartão de crédito. Então também fica aí, né, mais uma opção para vocês se precisarem. O valor ideal, né, que é gasto durante o Atacama por dia vai depender muito do seu estilo de viagem. A questão da alimentação pode variar bastante, a gente tem muitas opções lá, né, de restaurantes. Então você consegue até comer, por exemplo, uma empanada que custa ali algo em torno de 3 mil pesos chilenos. Até pratos super chiques em restaurantes incríveis que tem por lá. Então, realmente é um lugar que serve para qualquer tipo de viajante. As porções são muito bem servidas, então, às vezes, né, cuidem um pouquinho já no primeiro dia em pegar, por exemplo, 2 pratos, que às vezes um prato pode servir tranquilamente para 2 pessoas. Bom, vai depender do tamanho da sua fome, né? Mas eu, por exemplo, sempre divido os meus pratos. Dinheiro em espécie ou cartões pré-pagos? Recomendamos ter os dois. E ainda levar um cartão de crédito internacional para um possível plano B. E é muito importante que você também tenha um pouco de dinheiro em espécie, na moeda local, com você. E os cartões pré-pagos são sempre uma boa pedida para quem quer praticidade. Tem o Western Union em São Pedro de Atacama? Sim, existe essa opção de remessa internacional lá para o Western Union em São Pedro de Atacama. Mas não recomendamos essa como a melhor das opções, pois é bem comum faltar o dinheiro e ter filas, e eu acho melhor você não depender disso. Eu mesma já tentei fazer uma remessa e não consegui realizar o saque, porque não tinha dinheiro disponível em caixa, e se você quiser que essa seja uma das suas alternativas, tem um plano B também. Agora ficou um pouco mais claro em como organizar o seu dinheiro aí na sua viagem para o deserto do Atacama, não é mesmo? Se você quiser ajuda para calcular os seus gastos diários ou entender direitinho o quanto levar, é só escanear o QR Code que aparece aqui na tela e chamar a gente lá no WhatsApp. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e esperar aí pelos nossos próximos conteúdos. Porque tá vindo aí, ó, muito conteúdo legal sobre o deserto do Atacama e os nossos outros destinos incríveis. Obrigada por estar com a gente, besitos e até o próximo vídeo da Fui Gostei Trips.